Olá, gente, tudo bem? A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que veio para trazer ao homem a paz com Deus, aquele que veio como esperança para a humanidade de uma vida futura na eternidade. Uma vida futura não neste mundo temporal, pois neste mundo hoje que nós vivemos, ele é temporal, tem um limite, tem um fim. Tudo aqui findará, tudo aqui passará, tudo aqui deixará de existir. Beleza desse céu imenso, né? Esse céu azul, esse universo que chamamos de céu, que manifestam a glória de Deus, este mundo, a terra e as obras que nelas há, toda a criação de Deus, tudo isso vai deixar de existir. Só uma criatura que vai permanecer eternamente. Os animais não são eternos. Os répteis, os peixes no mar não vão existir eternamente. Só uma criatura que vai existir eternamente. Essa criatura é o ser humano, eu, você e todo ser humano. Porque Deus criou o homem um ser eterno. Deus não criou o homem um ser descartável, para o homem viver um tempo de vida e depois deixar de existir, evaporar. Não, Deus criou o ser humano para viver eternamente. O projeto de vida que Deus tem para o homem é eterno. Os planos de Deus pelo qual Ele criou a humanidade é de paz, é de vida, é de bênção, não de maldição. Mas, irmão Wellington, então, por que tanta maldição no mundo? A consequência do pecado, da escolha, da decisão do homem, que foi de encontro à palavra de Deus. Contrário, aliás, à palavra de Deus. Que não seguiu a direção. A humanidade precisa entender isso. A realidade espiritual é essa. Então nós temos que entender que a nossa vida aqui, ela é momentânea. Existimos hoje aqui, amanhã podemos não estar mais aqui. Não é que você vai sumir, deixar de existir. A eternidade, ela é um lugar de existência. É um lugar onde o ser real, o ser humano, a criatura de Deus, o homem, vai estar existindo eternamente. Agora, é importante levar para as pessoas os dois destinos eternos ao sair deste mundo. O homem, ao sair deste mundo, porque a vida, a existência, não acaba com a morte. A morte não é a extinção. A morte não é o homem evaporar e deixar de existir. Muita gente precisa ter o conhecimento do que a palavra de Deus revela, e Deus quer isso. Morte fala de separação. O homem, quando morre corporalmente, é porque houve uma separação da alma do corpo. A alma fora do corpo, o corpo está morto. O corpo só tem vida quando a alma está dentro dele. Quando o espírito sai, o corpo morre. Porque o ser real não é o corpo, habita neste corpo. O que é o corpo? O corpo é a bainha da alma. É a armadura da alma. É onde o ser real, que é espiritual, vive para se comunicar com este mundo. Esse corpo é quem nos dá a interação, a comunicação, o viver neste mundo, neste corpo. Mas nós somos ser espiritual, que Deus trouxe-nos a existência e nos colocou num corpo humano para habitar no mundo físico, neste corpo material. Este corpo material vai deixar de existir. Para os que estão em Cristo, vão ter o corpo transformado. E o interessante é que a Bíblia só revela a ressurreição do corpo glorificado dos salvos em Cristo. Dos perdidos vão ressuscitar também. Porque ressurreição não é o indivíduo deixar de existir e ressuscitar novamente. O que vai ressuscitar não é o indivíduo ser real, é o corpo, onde a alma volta a habitar neste corpo.
O indivíduo continua existindo ao sair do corpo. O corpo que desce à sepultura é o corpo que vai ressuscitar. A Bíblia fala da ressurreição é do corpo, não é do ser real. O ser real ele está em um lugar de descanso, aguardando o dia da ressurreição do corpo, para poder ele habitar neste corpo, para ir para o seu destino eterno. Aqueles que morreram em Cristo, diz a palavra de Deus, que vão receber corpo glorificado. O que quer dizer isso? É um corpo onde não vai ter mais a corrupção, a deteriorização que nós temos nesse corpo. Esse corpo que nós temos, ele é corrupto. Ele não nos deixa levar ao encontro de Deus. Nós não vamos ao encontro de Deus com esse corpo. Nós não vamos ter a vida com Deus nesse corpo. Paulo vai dizer que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Paulo vai dizer, enquanto eu estou no corpo, eu estou ausente do Senhor. Eu não tenho a vida na presença dele, literalmente. Eu só vou ter essa vida na presença de Deus, literalmente, quando nós tivermos a transformação desse corpo. Isso que é corruptível vai ser transformado na incorruptibilidade. Isso que é mortal vai ser transformado na imortalidade. Ou seja, um corpo glorificado para nunca mais envelhecer nem morrer, sem nenhuma corrupção, sem nenhuma situação de aflição que hoje nós vivemos, é dor, é enfermidade, é doença nesse corpo. Nós vamos receber um corpo glorificado. Isto é a promessa que Cristo nos faz, que o Evangelho nos revela. Então, o homem, ele não deixa de existir. A morte é a separação. Quando o corpo dessa sepultura, porque veio da terra, de onde Deus criou esse corpo para nós habitarmos nele, neste mundo aqui, o corpo volta para a terra, de onde veio o corpo. Mas o espírito que é o ser real, Eclesiastes 7:12, 12:7 aliás, o espírito que é o ser real volta para Deus. É aí que entra a questão, esse voltar para Deus. Todos ao morrer vão estar indo à prestação de conta com o Senhor. Preste atenção, os que morrem em Cristo, porque aproveitaram a oportunidade que Deus deu, creram na mensagem de salvação que foi enviada, creram no plano de salvação que Deus executou, a obra da salvação que Deus manifestou para o mundo, para dar ao homem a oportunidade de salvação, e mandou anunciar a todos, para que aquele que crê seja salvo. Então todos aqueles que crerem nessa mensagem, viver com a sua vida confiando, esperando, aguardando esse momento, ao partir deste mundo, o corpo desce à sepultura, de onde veio. Mas o espírito que é o ser real volta para Deus. E volta para Deus para o descanso, o lugar de repouso, aguardando o dia da ressurreição desse corpo, que vai ser erguido de novo, glorificado. A ressurreição quer dizer tornar de pé, erguer-se. Ressurreição do corpo. Agora, aqueles que morrem sem Cristo, o corpo desce à sepultura. E os seus espíritos não vão para o lugar de descanso eterno. Os seus espíritos vão para o lugar de ira de Deus. Vão para as cadeias espirituais, estando lá reservado até o dia da ressurreição do corpo para o juízo eterno. Para o lugar definido da eternidade sem Deus. É o que está revelado na palavra. Não tem outra verdade. Fora disso, tudo é mentira. Toda especulação, toda revelação que não se enquadra dentro dos princípios do Evangelho que Jesus trouxe, é mentira do diabo para tirar você do Evangelho. A palavra de Deus diz que os que morrem sem Cristo, porque não receberam o amor da verdade para se salvar, morreram dentro da consequência do pecado, porque não aceitaram o amor de Deus, por onde Deus oferece ao homem a remissão de pecados pela fé em Jesus. Esses que morrem sem Cristo não têm a vida eterna. João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece para sempre. Essa ira de Deus é o juízo que aguarda essa humanidade. É a ira de Deus onde ele vai aplicar a justiça para dar ao homem o que o homem merece. Pelas obras do homem, ele vai ser condenado. Mas Deus, pela graça dele,
oferece ao homem o meio de salvação sem o homem merecer. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que é por Cristo Jesus, mediante a fé em Jesus. Deus nos dá a oportunidade da vida eterna, que é o livramento, a salvação da condenação eterna. Então, morrer não é deixar de existir. Morrer não é ficar extinto, inconsciente. Morrer é separar-se. O homem está morto diante de Deus. Por quê? Porque ele está separado de Deus. Não tem comunhão com Deus. Está afastado de Deus. Está dentro da ira e do juízo de Deus. O homem, ele é alvo da ira de Deus. Em Jesus, o homem torna a ter vida. O que é vida? É comunhão. O homem em Jesus, ele sai da ira de Deus, ele é absorvido do juízo divino, ele é levado a viver a reconciliação em comunhão com Deus, na promessa da esperança da vida eterna quando deste mundo sair. Em Cristo, em Cristo. Então é isso que nós precisamos crer que o Evangelho revela. E este mundo aqui que nós vivemos hoje, a palavra de Deus revela que tudo isso que existe vai deixar de existir. Paulo vai dizer que tudo que nós vemos aqui, tudo isso que nós vemos, esse mundo bonito, esse céu, essas obras, a natureza, o mar, as coisas lindas que há neste mundo, tudo que se vê é temporal. Temporal quer dizer que tem um tempo determinado a deixar de existir. Mas Paulo vai dizer, tudo aquilo que não vemos, isso é eterno. O que é que nós não vemos? As promessas de Deus que Ele faz para nós, que precisamos crer por fé, mas não por vista. Nós não vemos aquilo que já está preparado para nós. Como diz a palavra de Deus, o que o olho não viu, o coração do homem não consegue entender. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o homem não consegue contemplar, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É o que está reservado na eternidade. É a nossa esperança que devemos estar alegrando-se nela, tendo paciência na tribulação, olhando para as coisas do alto pelos olhos da fé. A fé é baseada, principiada na palavra de Deus. Tudo que Jesus falou, a fé é essa. Eu tenho que crer que existe uma vida perfeita para mim, uma vida de gozo, de paz, uma salvação me aguardando, um lugar de glória, um lugar em abundância, onde não haverá dor, nem morte, nem sofrimento. Uma vida perfeita que Deus tem preparado para mim ao sair desta vida. Eu preciso crer nisso. Isso é a esperança que eu tenho diante desta vida de tribulação, de sofrimento, de dificuldade, de circunstâncias adversas que nos traz tristeza, decepção, desilusão. Eu tenho que crer naquilo que a palavra de Deus me revela, da nova vida em abundância que está reservada ao sair deste mundo para a eternidade. Aqueles que creem em Jesus. A fé em Jesus é para isso. Nós precisamos crer em Jesus com essa finalidade, irmãos. Nós precisamos crer em Jesus pelas promessas que Ele nos fez. Deus em Cristo nos promete uma promessa gloriosa. Deus em Cristo nos promete remissão de pecado que o homem não merece, salvação que o homem não merece, vida eterna que o homem não merece, comunhão com Ele que o homem não merece, a compaixão, a misericórdia e o amor dEle que o homem não merece. Tudo isso Deus nos promete em Cristo. Fora de Cristo, o homem é alvo da ira de Deus. O homem não vai alcançar a paz, a vida com Deus. Ele vai receber a ira de Deus sobre a vida dele, que é o juízo, a sentença, a condenação pelas obras, pelo merecimento do homem. Então é por isso que nós devemos voltar a nossa visão para Cristo, para entender o que Deus nos revela em Cristo. Tudo aquilo que Deus quer que a gente conheça está revelado em Cristo. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Jesus, quando diz isso, Jesus está falando daqueles que vivem com a vida presa neste mundo. E as suas almas dentro da perdição, porque eles não procuram o conhecimento de Deus que mostra a Ele. O mais importante do homem que o homem precisa buscar não é as coisas desta vida. O mais importante que o homem precisa buscar é a paz.